E esse é o Varejo em Movimento, o podcast para ti que quer potencializar o teu negócio. Essa que é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, Connector Hub e Estúdios Pro Hub. Eu sou o Victor Ventura e estou aqui ao lado dela, minha amiga e co-host, Ninive Girardi. Olá, Nina! Olá, Victor! Olá, você que está nos ouvindo, nos assistindo na nossa plataforma de mídia. Mais um episódio do Varejo em Movimento no ar. E hoje, meu dia preferido, Victor Isso sabe aí. bem, dia de case de sucesso. E a história que a gente vai contar aqui hoje é de uma marca de moda autoral que traz o lado cool da alfaiataria. Isso aí, estamos com ela, Cris Boareto, proprietária da Cris Boareto Alfaiataria. Bem-vinda, Cris, ao Varejo em Movimento. Dá um oizinho pro nosso público. Olá, muito obrigada pela oportunidade, né, Victor e Nina. Bom dia, boa tarde, né, pessoal? Então, vai ser super interessante a nossa conversa de hoje. Eu estou ansiosíssima para trazer, seja o meu case, seja as experiências também que a gente vive trocando por aí, né? E agregando, então, para o pequeno também e médio, né? Nós, né, nos conectarmos aí, estarmos agregando uns aos outros. Perfeito, perfeito. Bom, já tá sabendo, né? Vai ser um baita papo com muita história e muito conhecimento, realmente para potencializar o teu negócio. Nina, já são mais de 90 episódios do Varejo em Movimento, já tem aí, ó, muito conteúdo para trás, mas vai vir ainda muito mais. E o que o pessoal precisa para ficar ligadinho em tudo que já tem e em tudo que ainda vai ter no Varejo em Movimento? Primeiro de tudo, se inscrever no nosso canal, né, Isso Victor? Quase na terceira temporada, inclusive já estamos aqui na contagem regressiva. Com certeza. Então, não perde teu tempo, te inscreve agora no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa teu like aqui nesse episódio e já compartilha com os amigos empreendedores. Isso aí, e se tá na tua plataforma de áudio, seja Spotify, Deezer, Amazon Music, tanto faz. Não esquece, curte, comenta, deixa a estrelinha, realmente compartilha para esse conteúdo chegar a cada vez mais empreendedores e o Varejo em Movimento poder potencializar o negócio de todo mundo. Mas antes do nosso papo, segue a vinheta. Bora lá, Cris, começar o nosso papo de hoje. Mas antes de tudo, antes de a gente chegar realmente na alfaiataria, me conta um pouquinho da tua história como empreendedora, como profissional do varejo. Então, eu sou a Cristiane de Sananduva. Sananduva é uma cidade super pequena, 14 mil habitantes. Posso dizer que o centro, que é onde a gente mora, tem 2 mil. Então, então eu do interior, né, vim pra cá, pra Porto Alegre, pra fazer moda. E aí entrei de gaiato, em uma empresa de uniformes profissionais, que já tinha 10 anos no mercado. Então, comecei trabalhando como estagiária, fui efetivada e fui... sempre na parte de produção, que é onde realmente me brilham os olhos, onde eu mais gosto, criação e desenvolvimento. E ali fiquei, né? Então, além de ter a faculdade de moda, ser especialista em marketing de moda, fiquei trabalhando, então, nessa parte dos uniformes e depois sócia da minha ex-chefe, né? Há 10 anos a gente fez uniformes profissionais como Unique Uniformes, né? E depois disso foi acontecendo a transição, então, para a alfaiataria, quando a Cristiane ia com a sua mala de tecidos e a prancheta de desenhos no cliente e desenhava os modelos lá para eles. Então, nós sentávamos em uma grande mesa redonda e aí eu fazia os modelos, eles escolhiam tecidos e tal. E foi aí que o nosso uniforme foi ficando estilizado, personalizado e caro também, né? Porque tinha todo esse serviço. Eu tenho uma equipe de costureiras hoje, né, fixa, com 8 pessoas, que nós somos casadíssimas, eu digo, né? Então, e elas têm uma mão muito boa, principalmente para produção de ternos e para essa parte da alfaiataria também. Então, lá nos uniformes, a gente fazia toda essa criação e o meu foco, meu gosto sempre foi mais pelos terninhos. Então, aquela menina que veio do interior, que tinha cabelo colorido, usava tênis All Star, no estilo mais rock and roll, aprendeu a usar o terninho, né? E foi aí que começou a questão da alfaiataria cool e da própria alfaiataria. Porque eu tinha que tirar o tênis All Star, né? E colocar um salto e um blazer para poder visitar os meus clientes. Então, para fazer essa trajetória, eu precisava, então, estar bem alinhada. E a partir daí que a gente começou a fazer os terninhos, comecei com os moldes dos uniformes, fazer terninhos coloridos para mim
E aí, nas empresas, as donas dos escritórios, das clínicas, começaram a gostar e começaram a comprar as minhas peças, além dos uniformes que eu fazia para a equipe, né? E então, esse cuidado, assim, do corte, costura, dos acabamentos, sempre foi uma coisa que eu tive os olhos bem atentos, né? E que fez com que a gente fosse evoluindo na marca. E aí eu comentei, né, que eu fiquei cara para os uniformes, porque tinha esse olhar. Então, tinha uma costura diferenciada, tinha um pé de gola de outro tecido, uma estampa personalizada dos forros. Então, isso fez com que a gente fosse aprimorando, né, o negócio. E aí eu vi que, tipo, não, a gente não pode mais fazer uniformes, a gente tem que dar um up para a alfaiataria. Daí eu fui estudar, claro, fui fazer cursos. E também profissionalizei a minha equipe para a gente fazer, então... Hoje a alfaiataria, ela não é um blazer. Ela é um modo como a gente constrói esse blazer. Que é a manga colocada à mão, os acabamentos são muitos costurados à mão também. Então, a gente alinhava muito as peças. Então, é um método de fazer a roupa, que é a alfaiataria, né? Então, esse cuidado que a gente pensa, o alfaiate, o senhorzinho que costura tudo à mão, é quase isso, né? Só que a gente tem vários processos industrializados, mas aquela manga costurada alinhavada, ela ainda é feita, porque é isso que dá o primor. Então, teve essa transição um pouco natural, né? Eu falei que eu sou do interior, eu comecei, então, na empresa com 20 anos, super nova, né? Fiquei com 22 anos dona da empresa, né? E aí, eu entrei na escola, que eu digo Sebrae, né? Porque eu fiz moda, mas na moda a gente aprende corte, costura, desenho. No Sebrae, eu aprendi a cálculo de tecidos, né? A fazer financeiro, fazer gestão. Então, eu entrei já bem nova no Sebrae e fui crescendo como marca e como empreendedora ali. Então, hoje eu sou super grata, ainda sigo migrando entre projetos e como uma nativa digital, né? Porque o que aconteceu? Eu trabalhava com uniformes para empresas. E aonde que eu vendia as minhas peças? As coloridas, né? Os blazers coloridos. Em bazar na rua. E no Instagram. Então, eu fiz um Instagram, fiquei com os bazares. Então, no bazar, eu montava uma arara com blazers e vendia o blazer na calçada. E todo mundo me dizia assim, Cris, como? Né? Como que a pessoa compra um blazer? Porque uma coisa é tu comprar uma miudeza, uma coisa pequena. Outra coisa é tu comprar uma roupa social. E foi isso que fez com que eu fosse ficando, então, mais conhecida. E, claro, né, gente, a rede social, importantíssima. Então, lá desde 2012, que eu tô na alfaiataria mesmo, que tem... a gente trabalha com a rede social, né? O Insta é o principal canal da marca, então eu tenho uma rede muito forte no Insta. E eu falei do Sebrae porque em cada momento, conforme eu fui crescendo, né, ficando mais velha e também crescendo profissionalmente, o Sebrae foi me ajudando em projetos diferentes. Então, eu já fui do projeto da moda, já fui do projeto de e-commerce, até, né, sigo, mas eu vejo que conforme a minha necessidade, eu vou buscando, né, nessa escola, esse caminho para conseguir crescer, então. Perfeito. Cris, que história incrível, Exato. né, Victor? Riquíssima em detalhes que a gente nem imaginava aqui, olhando o Instagram da marca, tanta coisa por trás. E tu comentou aqui sobre o Sebrae, uma coisa muito interessante é que a Cris Barreto, a alfaiataria, foi selecionada pela curadoria do Sebrae, já antecipando aqui, depois a gente vai falar melhor sobre esse assunto, mas a marca da Cris foi selecionada para integrar o roteiro de visitas do Varejo Experience deste ano na FBV. E a gente sabe que essa curadoria, ela é muito detalhista, muito rigorosa, a gente sempre fala sobre isso aqui na FBV. Lojas referências renomadas aqui de Porto Alegre. Então, Cris, conta pra gente, tu já falou um pouquinho sobre os métodos de produção, mas o que realmente torna a tua loja hoje diferenciada no mercado? Também pensando em atendimento, experiência do cliente. Eu acho que colocar o cliente no centro, né? E eu falei ali da rede social como o principal caminho, né, de marketing. Sim. Então, seja para fazer live, seja para fazer uma pesquisa de produto, de modelo, a gente acaba entrando em contato com as clientes. O WhatsApp também é importantíssimo, né? Na pandemia ali a gente teve ótimas vendas porque eu já tinha um e-commerce bem estruturado e a cliente próxima. Então, esse canal do WhatsApp também já estava bem desenvolvido. Estar na FBV é incrível, né? Ser escolhida para ser uma das painelistas ou então receber os empresários em loja é muito interessante. O que é que o pessoal mais pergunta, né? Mais quer saber os empresários.
qual foi a minha história e como é que eu consegui chegar lá. Eu não cheguei lá ainda, né? Mas a gente tá indo nesse passo, nesse processo. Então, eu falei, eu vendi o blazer na rua, daí montei o e-commerce, né? O Instagram, depois o e-commerce e depois a loja física. Então, ser uma nativa digital é isso. Eu comecei na rede, daí divulgava ali. Aí, depois, vendia online pelo WhatsApp, né? Pelo site. E depois, eu montei a loja física. Então, eu fiz um caminho contrário, né? Já antecipando um pouquinho, quando tem o digital, né? É sobre isso. É sobre a gente conseguir conectar todos os canais. E eu acho que esse é o ponto principal pelo qual eles me escolheram, né, para estar na FBV. Porque eu tenho as 2 lojas físicas, mas a loja da Teixeira Mendes, ela tem esse propósito da experiência. Então, a cliente vai lá, e eu falei do senhorzinho do ateliê, né? Então, essa cliente, quando ela vai na loja, ela pode escolher o tecido, ela escolhe a cor que ela quer. Quero outro botão. Tem a opção de fazer o personalizado e o sob medida, né? Além de ela ir para a loja e encontrar uma série de coisas, seja espaços instagramáveis, seja várias opções de produtos ali onde ela pode escolher. Eu digo assim, a consultoria de imagem também é uma parceria que a gente tem muito forte, que vão agregando ao atendimento qualificado, né? Porque antigamente a gente dizia, o que era bom? Qualidade do produto é o mínimo. Hoje o atendimento também já é o mínimo. Se tu não tem esse combo de um bom produto e um bom atendimento, né? Eu digo, nem começa, porque esse é o ponto de partida, né? É o básico que o cliente espera ao chegar no negócio, né? Perfeito. E, Cris, né, antes com a empresa de uniformes, tu tinha uma experiência mais B2B, né? E agora tu vai para um B2C. Como é que é essa transformação para ti na hora de vender? O que é tão diferente, principalmente para o varejista que está nos ouvindo, que tem esse formato de negócio também B2B e está pensando, poxa, será que eu vou realmente para o cliente final ou não? O que é de diferente e que estratégias tu montou para conseguir conversar com esse público? Sim, totalmente diferente, né? Fazendo uniformes, né? A gente trabalhava com empresas. Eu trabalhei um tempo com atacado também. No meu primeiro projeto do Sebrae, o grupo era de atacado. E aí eu vi que, tipo... não era pra mim. Porque eu tinha dois problemas ali, né? Eu tinha uma produção muito pequena, então eu não ia conseguir produzir uma quantidade grande pra ter também um custo baixo do produto, né? Então eu não ia conseguir escalar. A minha margem lá no final, ela era muito baixa, né? Porque eu precisava produzir muito mais para conseguir, então, melhorar essa margem. E eu não tinha uma equipe grande de costureiras, então não funcionava, né? Com os uniformes, a gente tinha uma equipe maior de costureiras internas. E aí, várias outras confecções que eu ficava, né, pra cá e pra lá, nessas costureiras. Quando eu fui pra alfaiataria ali de fato, a gente fez uma conta lá no projeto de planejamento. Quantas pessoas eu precisava para ter uma equipe bem estruturada e que fosse rentável pro meu negócio. Então, eu sabia que eu precisava ter 8 pessoas. Né, ali. Então, eu disse, vou ter uma confecção assim. Porque às vezes a gente fica colocando também muita gente dentro da empresa e aí ela não fica rentável, não fica otimizada. Eu sabia que eu precisava desse time para que as coisas funcionassem direito. Então, a partir daí é o que eu tenho até hoje, né, que funciona, que foi um meio que eu vi para conseguir organizar isso. Da parte de... tu comentaste até de B2B e B2C, né? Tem um ponto que eu acho interessantíssimo, que é o e-commerce também. Quando a gente abre o e-commerce, a gente pensa que abriu a loja online e já vai sair vendendo facilmente. Não, gente, a gente precisa fazer o mesmo trabalho da loja física. Tu precisa conquistar o cliente, tu precisa contatar ele. Então, aquele modelo de e-commerce que existia lá na pandemia, que a pessoa entrava no site e comprava sozinha, isso não funciona mais. Pelo menos, né, no meu negócio, não. A pessoa quer um atendimento, ela quer saber. Ou então, o que é importantíssimo, né? Meu site tem muitas informações sobre o produto. Tem vídeo, tem foto, tem tabela de medidas. Então, e mesmo assim, a cliente está com uma boa base de informações, mas ela quer, muitas vezes, saber se aquela calça vai ficar boa para a blusa que ela vai usar, para o blazer. Então, ela quer a consultoria também. Então, o que eu entendo é sobre tratar as pessoas, tu entender caso a caso. E o personalizado que eu tenho hoje é muito sobre isso. Ele não é, fiz um blazer e vou conseguir vender para todo mundo. Não. Cada pessoa vai usar essa peça de uma maneira.
e para uma finalidade, né? Hoje eu atendo bastante gente que quer que palestra, que precisa da roupa para se posicionar. Então, ela tem também uma expectativa muito forte. Então, eu digo, como que a gente vai lidar com essa expectativa para conseguir atingir? E, para mim, o ápice a pessoa usou a minha roupa e foi elogiada lá no momento que ela precisava estar bem vestida. Então, aí eu conquistei a cliente, com certeza. Então, eu vejo que é um a um, é caso a caso, né? E é esse entendimento, assim, dessa consultoria, dessa diferenciação. Então, a venda escalada, hoje, assim, eu já vejo que o cliente já não... Para nós, assim, no meu modelo, já não funciona muito. É mais do que uma venda, é um atendimento de bem-estar. Exatamente. E a gente entrou num ponto que nós estávamos aqui falando antes em backstage, né, Victor? Que é a questão também da exclusividade. A gente olhando o teu Instagram, Cris, nós vemos que, inclusive, em alguns posts vocês informam ali 2 unidades por tamanho, né? Então, vocês trazem essa questão do exclusivo, tem também o sob medida. E a gente sabe que a exclusividade, historicamente, é um pilar fundamental na moda. Mas a gente está hoje num mundo dominado pelo fast fashion, a gente tem as tendências virais do TikTok. Como que vocês conseguem manter essa estratégia e quem é a cliente de vocês que procura por esse serviço exclusivo? Ótimo. Sim, a cliente que procura é essa que que usa a roupa como um meio de se posicionar também profissionalmente, né? Então, geralmente, são as pessoas... A minha cliente, ela é bem autônoma, né? Uma empresária, ou que tem o seu negócio próprio. E a rede social está fazendo com que todo mundo se posicione. Então, ela vai usar essa roupa para se posicionar, vai usar no seu dia a dia do trabalho, sim. Que ela é uma roupa social cool. Então, é um blazer que tu pode usar com tênis, que tu pode usar com calça social, que tu vai usar um terninho completo, né? Mas o personalizado é bem sobre isso, assim. E além do 2 unidades, a gente tá com algumas peças em collab que são totalmente exclusivas, né? Na FBV, inclusive, eu usei um blazer que ele é único. Então, essa opção de peças únicas, a gente tá trabalhando também com esse intuito. Como a pessoa quer usar a imagem que fala, né, para se posicionar e ter, então, ali ser elogiado, estar bem, né, na sua área. E o exclusivo, eu entendo que no social, na roupa de trabalho, ela tá sobre o bem vestir. Então, tem que vestir bem, tem que cair bem a peça na pessoa. Nós sabemos que, comprar de fast fashion é bom, a gente compra, consome, né? Mas tem alguns produtos que a gente quer ser única, que a gente, né? Então, personalizado e único é um conceito que eu vi na NRF 2017, eu acho, por aí. Então, isso já tá super, né, manjado e é uma coisa que a gente quer. Então, a gente só tem que trabalhar direitinho, né? E pra quem ficou curioso de ver o blazer da Cris na FBV, Cris Boareto Alfaiataria no Instagram, tudo junto, Bareto com 2 T's, tá lá a foto da Cris usando o blazer. E agora a Cris, Nina, nos trouxe um ponto bem interessante, e também a conversa antes do episódio também é bem legal por causa disso, que tu comentou da NRF, né? E que a partir da NRF, de insights que tu teve lá, tu chegou a fazer realmente a mudança da tua marca para Cris Boareto Alfaiataria. Fala um pouquinho para nós dessas experiências e como é que isso realmente impactou o teu negócio. Exatamente, eu já fui diversas vezes na NRF e até fui 2 anos seguidos, que foi 2019 e 2020. E fui com o Sebrae, né? E o Sebrae ele tem um projeto que tu precisa, então, colocar em pauta, apresentar aí as tuas ações pós-NRF. Então, a gente vai lá, vê a feira, se encanta com muita coisa, anota e quer fazer tudo. Nem tudo a gente consegue colocar em prática, mas a gente faz esse filtro e aí organiza um cronograma, né, com um período para colocar, então, em ação essas ações. A loja nova, a loja da Teixeira Mendes, ela tem esse conceito de conectar, ter experiência e ter o atendimento personalizado, que era uma das minhas ações de 2020. Então, lá tem a parede instagramável, tem um espaço para lives, tem a opção da cliente escolher ali os tecidos que eu comentei com vocês, o modelo. Então, ela pode escolher, sei lá, um tom de azul, para daí fazer uma peça que eu tenho lá no meu mostruário em verde, mas ela quer em azul. Então, tem essas possibilidades. Além disso, nós fazemos vários encontros também de empreendedoras ou encontros de mulheres ali na loja, aonde a gente faz essas trocas, né? Por exemplo, eu
reúno 30 mulheres que têm interesse em fotografia profissional. E aí nós trazemos a fotógrafa ali e ela explica, fala sobre o assunto. Então a gente faz esses eventos também mensais que tem essa conexão com a cliente. Então tudo isso foram ações que eu vi lá, né, e trouxe para cá. E a FBV me deu um presentão, uma oportunidade gigantesca, que foi receber o Lee Peterson, que é o palestrante mais renomado, mais esperado da NRF, né? A gente tem que falar que é a NRF de Nova York, porque agora tem várias. Isso. Então nós recebemos o Lee Peterson lá na loja e eu fiz questão de mostrar para ele, olha, eu vi na tua palestra isso, essa disposição do produto, que o produto estrela precisaria ficar mais à frente na entrada da loja. E aí eu fiz a questão de mostrar para ele, né, pontos. E aí ele até... Foi muito interessante porque lá deu um encontro com o grupo do Varejo Experience que estava indo visitar a loja, né, o grupo da moda. E ele até deu uma pequena aula para nós ali, falando da importância, então, do dono estar presente, né, no espaço, porque ele é a pessoa que vai conectar verdadeiramente com o cliente e também ele vai conseguir passar para o colaborador esse amor e aí vai transmitir, né? Então, ele disse para mim assim, para o grupo, que os meus olhos brilhavam enquanto eu falava da marca, né? E isso é uma coisa que eu crio as peças, a gente fica muito apegado. O empreendedor se apega ao negócio, né? Mas a gente precisa também passar para os outros e conseguir transmitir. Então, ele disse que, e através do colaborador, né, que eu tinha que trabalhar o colaborador para que ele também conseguisse transmitir essa imagem. E aí já entra uma nova tendência aí, né? Que é colocar o colaborador como influencer da marca, né? Para ele aparecer. Então, isso é super importante. Cris, adorei esse ponto. E como é importante essa mudança de nome, porque na moda também, a moda valoriza muito a figura do estilista, do criador. Tanto é que as grandes casas de moda levam os nomes dos seus estilistas, né? E com certeza isso também impacta no relacionamento com o público, como o Lee Peterson, né, falou na tua loja. Que honra receber esse elogio do Lee Peterson, receber ele na tua loja. Como tu percebe essa mudança na comunidade em torno da marca? Como que foi essa aproximação com o público? Quais estratégias que vocês usam para manter os laços bem estreitos com o público de vocês? Perfeito. Sim, eu acho que a presença digital, né, é um dos pontos, assim, bem importantes. Quando eu fiz a alteração de Unique Alfaiataria para a Cris Boreto, as clientes me falaram assim, nossa, demorou. Ela já percebeu isso antes. Então ela porque eu sempre fui bem presente na marca. Tem que fazer live. Eu faço live, tô postando ali todos os dias na rede social, os vídeos eu também faço fotos. Então, eu tinha, né, inicialmente a gente tinha uma questão assim, vamos fazer foto em estúdio com o modelo. Tá. Mas aí a gente viu que se eu fizesse né, como a modelo, tinha outra visibilidade. Então, seja para curtir, para comentar, seja para cliente gravar, né, quem sou eu, isso tem um ponto bem importante também. Na loja da Luciana de Abreu, a gente gosta de fotografar na rua ali na frente, porque é a primeira loja dentro, então é como se fosse uma galeria. E aí tem a porta. Então, a cliente, né, ela comentou, já vários clientes, eu sei que é aqui pela porta, sabe? Porque é a porta da frente lá. Então, a gente tenta manter, né, essa proximidade. Então, isso foi uma coisa que eu vi que foi uma virada de chave interessante, né? Eu trazer a Cris para frente da marca muito mais, né? Já ser uma pessoa conectada, acho que é importantíssimo. E que nem a cliente falou assim, demorou. O que isso fez? Tem o meu entendimento, como aceitar que a marca seja o meu nome. Isso é uma coisa que eu digo que ainda tem que pensar, né? Pensar bem, assim, porque é um outro peso, é uma outra ideia, uma outra proposta, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com e vai assumindo, então, esse papel, né? Até tu assumindo, que tu é a persona, que tu é a pessoa que vai inspirar outras pessoas. E isso me deu segurança também para conseguir, então, passar essa mensagem para a cliente. Eu digo, eu preciso de presença digital para estar ali com a frente da marca. Então, como que eu vou fazer para a Cris desenvolver a confiança, né? Que agora tem a marca no meu nome, né? Então, isso foi super importante. Eu tive que fazer um trabalho meu, pessoal, também, para conseguir desenvolver e até aceitar, porque eu sempre me achei
nova para minha cliente, né? Para minha persona, eu sou bem mais nova do que elas. Mas eu digo, não, mas a nossa conexão tá linkada. Nós estamos conectadas mesmo, e hoje eu vejo que assim, eu sou mais uma porta-voz usando a alfaiataria cool, que daí a cliente vê em mim e depois ela adere no tempo dela, da forma dela, né? Mas ela tem esse primeiro gostinho, assim, da moda diferente no meu estilo. E Cris, tu realmente é a tua loja, né? E tu, né, como nome do teu próprio negócio, tem essa questão de uma elegância urbana, o cool, né? O ser descolado, vestindo ainda um clássico, que é o blazer. Como é que tu acha que isso realmente acaba impactando na vida das tuas clientes, né? O que isso transforma nelas? E ainda mais pensando que a gente tá numa capital, né? Que a gente tá numa cidade. O que a tua moda também transmite sobre isso? Sim, além dela transmitir posicionamento, né? E eu digo assim, alguém me disse, a alfaiataria tá na moda agora. Eu disse, não. Quanto mais a mulher estiver assumindo papéis de liderança, assumindo papéis importantes, a alfaiataria vai estar presente. Porque a alfaiataria são linhas retas e estruturadas, que vêm do masculino, querendo ou não. Mas essas peças transmitem uma imagem que ela é muito maior que uma tendência, né? A gente entende que o terno vem do masculino, representa força e elegância, classe. Então, se a mulher usa o terno, ela vai acabar transmitindo. Mesmo se for o terno rosa pink, se for o terno azul marinho, ela tem... e dentro da consultoria de imagem, a primeira coisa que a gente enxerga é a forma, né? A gente enxerga a forma, depois a cor, né? Então, linhas retas vão trazer essa segurança, essa força. Então, enquanto a gente estiver assumindo papéis importantes, né? Que é nosso caminho, né? Óbvio. A gente vai usar social. E a alfaiataria, eu digo assim, o blazer, ele é aquela peça que pode ficar no banco de trás do carro, né? Tu tá com uma roupa ali, qualquer, sem pensar. E tu vai, sei lá, em um lugar que tu precisa estar melhor vestida, pega o blazer e põe por cima da roupa que tu tiver e acabou, né? É essa imagem que tu vai transmitir, né? Então, eu digo, ele pode ficar no banco de trás do carro e ser um bom aliado. Perfeito. Cris, incrível essa fala. Como é bom receber aqui cases feitos por mulheres para mulheres. E voltando no assunto de colaboradores como influencers, né? Você claramente representa a essência da marca. Mas como treinar também a tua equipe para isso? Sim, a gente faz treinamentos constantes, tá? É bem importante. Isso trago também pessoas de fora para fazer treinamentos mensais lá na loja. Eu participo muito de eventos, seja o café com lojistas do Cindy Lojas, sejam os eventos do Sebrae, né? Então, e também chamo as minhas colaboradoras para participar dos eventos. E não é só vir no evento, né? Eu digo, depois a gente faz uma reunião, faz um coffee nosso, a gente conversa e troca, e aí eu coloco na mesa. Tá, disso que nós vimos, que 3 coisas a gente consegue aplicar. E aí a gente faz um combinado ali, tá, então vamos começar a trabalhar assim. E isso, elas vão ganhando também confiança. No momento que a gente coloca elas para fazer, elas para virem num café sobre empreendedorismo, né? Elas vão absorver uma informação diferente da minha, que já tô, às vezes, até mais acostumada, né? Tá falando sobre esse assunto. Então, quando elas voltam, elas apresentam para nós todas do grupo o que elas viram e a gente, então, coloca em ação, né? Eu acho que estar conectada, estar em vários momentos de networking, de grupos, e incluir os colaboradores nisso é super importante, né? O último curso ali que a minha equipe fez foi a de consultoria de imagem, importantíssimo para elas, né? E a partir daí nós combinamos, agora, todo dia elas postam uma foto delas vestindo o look. Ou elas... E isso também é importante, convidar a colaboradora para provar as peças, para conhecer as peças, para elas estarem inteiradas, falar com elas sobre tecidos, ensinar realmente, né, a vender, mas a usar, né, então inserir elas no ambiente, assim. E eu adoro, a gente faz lives juntas, a gente tem até as lives da Black Friday, que são as lives das gurias, que é elas que fazem a live, então eu acho que é super importante. A gente não faz nada sozinho, né? E o time é o que vai te ajudar a caminhar. Né?
Ainda mais, né, Nina, num negócio que é omnichannel, né? Sim. Vocês têm um cliente que entra pela loja física, um que entra pelas redes sociais, pelo site. Acho que tem uma coisa que eu vou olhar para as redes sociais, eu tenho tais métricas. Eu olho para a loja física, eu tenho tais métricas. Mas e para um negócio que é omnichannel? O que tu mais observa? Quais são as conversões que realmente tu olha para dizer, poxa, meu negócio tá dando sucesso, o omnichannel tá funcionando? Sim, super importante. A gente olha todos os dados de todos os canais. E não importa. Os dados do e-commerce a gente olha, os da loja física a gente olha semanalmente. E a jornada, ela é bem híbrida, assim. E às vezes eu digo, a cliente entrou no Insta, foi pro site, o Whats e foi pra loja. Uau. Às vezes a pessoa foi pro site, já tem vários clientes ali, 7, 8, 9 vezes. E aí, quando ela chegou na loja, ela sabe mais o produto do que nós, né? Porque ela já viu, já. Então, e elas vão bem direcionadas. Então, tu tem que ter uma conversa com essa cliente bem linkada, né? Essa jornada da cliente, às vezes, é um pouco difícil de identificar, porque ela tá junto, né? Tá por tudo. Mas a gente tem que saber, a gente acompanha, então, através dos dados, obviamente, os interesses das clientes. Então, a gente tá constantemente vendo quem comentou, quem viu ali as visualizações, né? A gente vê no WhatsApp também, posta no status, olha quem que postou ali, né? Quem que visualizou. Então, a gente fica acompanhando essas informações para ter planilhas, né? Então, mesmo com dados automatizados, a própria equipe, elas anotam. A fulana pediu tal coisa, quantos contatos foram feitos, porque aí lá, eu digo, na nossa gestão semanal de vendas, a gente tem esses relatórios super apurados, né? Como então é bem importante, né? Exato. Essas duas últimas respostas, Victor, são aquelas que o nosso Vai ouvinte voltar um aqui, quem tá pouquinho. nos assistindo, vai voltar, vai pegar Isso o bloquinho e a caneta pra anotar, porque dicas valiosíssimas pra treinar Perfeito. a equipe, preparar a equipe. E, Cris, agora a gente tá se encaminhando para aquele momento do episódio que a gente também quer saber os seus planos pro futuro. Isso Falamos aí. aqui sobre a trajetória da marca, sobre esses desafios, o processo de transição e o que vem pela frente. Então, acho que o meu futuro é conseguir organizar. Eu comentei, né, que tenho 2 lojas. Tem a loja da Teixeira Mendes e a loja do Moinhos de Vento, que é a Blazeria. A Blazeria é um negócio novo, que é uma ideia, né, fazer uma loja de casacos, de blazers. Então, eu tenho intenção, sim, de conseguir expandir, né, a blazeria, principalmente. E eu acho que, assim, o futuro é a gente ter cada vez o cliente mais próximo, né? Conseguir ter o serviço. Então, até para Teixeira Mendes, a ideia é já ter serviços linkados dentro da loja, que a gente está colocando em prática aí, a questão do conserto. Tem a calça, tu compra a calça, já faz o conserto. Então, ainda esse ano, a gente já vai ter a pessoa para fazer os consertos, que já é o próximo passo rápido. Mas, no geral, é isso. A gente conseguir conectar a cliente em todos os canais de uma forma verdadeira, né? E conseguir atingir um espaço maior do que só Porto Alegre. Então, fisicamente também, né? O e-commerce vai para o Brasil todo, vai também internacionalmente. Mas com lojas, como que a gente consegue, então, expandir? Perfeito. E, Cris, aquela dica final, assim, a gente, né, tem um grande público, né, Nina, de pequenos, médios varejistas, muitos que podem ter começado, né, com uma história parecida com a tua. 2 ou 3 dicas de ouro, assim, tipo, poxa, isso realmente vai mudar o teu negócio. Eu acho que a primeira e a que foi super importante no pós-enchente, para nós, pelo menos, para mim, como marca, como ter um negócio que foi totalmente afetado da confecção em Canoas, o relacionamento, o network é importantíssimo. Então, eu estar bem conectada com a cliente, né, mesmo tendo a confecção alagada, ela permaneceu ali com a gente, comprando, né? Então, ela permaneceu acompanhando a marca. Isso eu acho que é um ponto importante. Seja fazer a conexão com o cliente e com outros empresários, porque eu entendo que não faz nada sozinho. Eu falei, né, que eu sou do interior, né, sou sozinha aqui, mas eu busco muitos grupos, né, seja ali, falei do Sebrae e tal. Então, os grupos de conexões são importantíssimos, a gente precisa trocar. O outro, eu digo pra gente olhar a mais, assim, olhar para fora do nosso quadrado. Então, eu, como moda, eu gosto de ter experiências de outras coisas, de outras áreas,
né? Até eu fui pro Web Summit Lisboa, que é com o Sebrae, com um grupo de startups. E eu não sei nada de startups. Mas aí, o que eu fui? Fui pesquisar, fui me informar. Lá também fui conhecer negócios. Então, é um meio da gente conseguir ver coisas e também melhorar, né, o nosso próprio negócio através dessas outras experiências, né? Muitas coisas que eu inseri na minha loja, das experiências, não foi de lojas de moda. Foram de outros negócios, de cafeteria, né? Os que eu trouxe da NRF. E aí a gente vai agregando negócio. Então, o networking, as experiências externas, né, são o principal, assim. E o terceiro, né, eu que venho do e-commerce e do digital, eu digo, prestem atenção nos dados, olhem as planilhas, façam, né, as planilhas, quem tiver, porque é a partir daí que a gente consegue ter as tomadas de decisões. Perfeito, perfeito. Dicas de ouro, né, Nina? Dicas de ouro essenciais. Foi muito precisa. Isso aí, com certeza. E, Victor, a gente não pode deixar de falar, depois dessa fala da Cris aqui, o quanto essa experiência de conexão com outras empresas e conhecer empresas de áreas diferentes faz toda a diferença pro teu negócio. E onde a gente consegue isso? Na FBV, com certeza, que já tem data em 2026. Quando é que é a FBV, Nina? 20, 21 e 22 de maio de 2026. Te esperamos lá para conhecer mais marcas incríveis como a Cris Boreto Alfaiataria. Isso, com certeza, Cris, te esperamos lá. Mas, Nina, minha cara, te pergunto agora. Temos um podcast? Temos um podcast muito inspirador. Com Cris, certeza. foi um prazer, né, Victor? Foi um prazer enorme, mas, Cris, antes da gente realmente finalizar, por favor, onde é que a gente encontra a tua marca, redes sociais, endereço de loja física? Tá. Primeiro caminho é siga @Cris Boreto, alfaiataria, né? O site crisboreto.com.br. E aí, aqui em Porto Alegre, temos 2 lojas. Na Teixeira Mendes 1249 e na Luciana de Abreu 354. Perfeito. Instagram lindíssimo. Olha, uma curadoria de conteúdo realmente muito bacana, Cris. E muito obrigado por ter topado o papo aqui no Varejo Movimento. Nossas portas vão estar sempre abertas a ti. Obrigado mesmo. E na minha cara, te vejo semana que vem? Nos vemos semana que vem no próximo Varejo em Movimento. Isso aí, você já sabe, não esquece. Vê lá se realmente está inscrito no nosso canal do YouTube. Tá nas plataformas de áudio, curte, comenta, compartilha, porque assim, ó, um baita episódio com muita história, muito conteúdo e dicas valiosíssimas para te potencializar o teu negócio. Vejo você no próximo episódio do Varejo Movimento. Valeu!